O dinheiro dos outros. A educação socialista e o problema dos incentivos. Você sabia? Os planejadores são os maiores beneficiados com o socialismo. A política de educação pública é formulada para beneficiar grupos de interesse específicos. Diferentemente do socialismo, o capitalismo atende aos interesses dos consumidores. Como vimos, o socialismo não consegue atender aos interesses dos cidadãos, pois os planejadores centrais não têm meios para saber quais são esses interesses. Na falta dos dados fornecidos pelas atividades do mercado, particularmente por meio dos preços, os planejadores econômicos se veem diante de fontes de informação bastante falhas. Pesquisas de opinião, questionários, declarações de preferências, que normalmente diferem dramaticamente das preferências reais ou constatadas, e assim por diante. Sob a batuta do socialismo democrático, a principal forma de comunicação das preferências dos cidadãos são os resultados eleitorais, por sua vez, também pouco confiáveis. Os eleitores podem apoiar um candidato ou partido em particular por uma série de motivos, e o simples fato de que a maioria apoia o candidato A em detrimento do candidato B, não significa que os eleitores apoiem o programa de governo do candidato A in toto, ou mesmo os principais pontos. Barack Obama, por exemplo, foi eleito presidente dos Estados Unidos de maneira bastante convincente, mas ainda assim os eleitores se opuseram, com veemência, em certos casos, a grande parte de seu programa político, principalmente contra a lei de estímulos e a reforma do sistema de saúde. Os dados disponíveis sugerem que os eleitores não escolheram Obama por apoiarem itens específicos de sua plataforma, mas sim porque tinham sentimentos negativos em relação a George W. Bush e transferiram tal aversão a outros membros de seu partido, incluindo John McCain e Sarah Palin, junto a muitos candidatos ao Congresso. A maior parte das democracias desenvolvidas tem um número relativamente baixo de partidos políticos. Assim, as decisões dos eleitores pouco nos revelam sobre suas reais preferências. Imagine que nos Estados Unidos fosse possível escolher apenas entre dois tipos de automóvel: sedãs econômicos pretos, com 4 portas e motores de 4 cilindros, ou coupés esportivos vermelhos, com 2 portas e motores de 8 cilindros, que custam o dobro. Os compradores de sedãs poderiam expressar uma preferência por carros econômicos, ou talvez não tivessem dinheiro o bastante para adquirir o modelo esportivo de custo mais alto. Pode ser também que detestassem carros vermelhos, ou ainda que, de maneira geral, preferissem coupés, mas não gostassem do design ou da cadeia cinemática do único carro esportivo disponível no mercado. O fato de que a maioria dos consumidores teria escolhido um automóvel ou outro pouco nos diria sobre suas preferências gerais. O mesmo vale para os eleitores, dada a opção entre 2 candidatos presidenciais dos grandes partidos, ou de 3 partidos rivais num sistema parlamentar. Os resultados eleitorais nos revelam ainda menos em termos locais, que é onde os conselhos escolares são eleitos, e onde é feita a maioria das decisões cotidianas sobre o ensino público. Uma quantidade relativamente pequena de eleitores vai às urnas para escolher um presidente, mas um número ainda menor, muito menor, proporcionalmente, vai às urnas em eleições do conselho escolar. Em geral, a população de qualquer comunidade sabe muito pouco sobre seu conselho escolar, seus membros e seus programas políticos, ou sobre como e por que tomam determinadas decisões. Por causa da baixa afluência às urnas em eleições para o conselho escolar e também porque a população em geral dispensa pouca atenção às agendas políticas desses conselhos, um pequeno grupo de eleitores altamente motivados tende a exercer uma influência desproporcional na tomada de decisões relativas à educação pública. Normalmente, esse grupo influente é dominado por pessoas cujos filhos frequentam as escolas públicas, embora a educação esteja longe de ser sua única preocupação. Sistemas
prestigiosos de ensino público tendem a aumentar o valor dos imóveis de uma área, portanto é mais provável que os donos desses bens demonstrem maior interesse na política relativa à educação pública que os inquilinos, uma vez que os donos de imóveis costumam mandar seus filhos à escola pública. Os inquilinos geralmente são pessoas jovens, ainda sem filhos, ou mais velhas, com filhos adultos. O incentivo para participar das decisões do conselho escolar é dobrado, tomando forma na tentativa de maximizar a quantidade de recursos investida na educação pública. Seus vizinhos, por outro lado, talvez prefiram gastar um pouco menos nas escolas ou sejam mais céticos ao vincular aumentos de financiamento a melhores desempenhos. No entanto, uma vez que as pessoas menos entusiastas quanto aos gastos da escola pública também tendem a ser inquilinos, que colaboram com as taxas escolares de maneira indireta, embora paguem aluguéis mais caros, é provável que se mostrem menos dispostas a lutar para que seus interesses sejam atendidos pelo conselho escolar. O ramo da economia conhecido como teoria da escolha pública se dedica particularmente a esses tipos de problema, normalmente descritos como benefícios concentrados versus custos dispersos. Se você é dono de uma quantidade considerável de imóveis residenciais em determinado distrito escolar, terá um grande incentivo para apoiar maiores investimentos na educação pública. Mas se for um inquilino e o único impacto que sofrerá com tais investimentos for um aumento de $10 no aluguel, seu incentivo para contestar esses gastos será relativamente baixo. Numa escala maior, as companhias de petróleo que recebem bilhões de dólares por ano em subsídios por meio do programa de etanol americano, a BP recebeu $600 milhões em subsídios de etanol em 2010, mesmo depois que a empresa foi declarada inimiga pública número 1 por membros do Congresso, tem fortes motivos para defender esses subsídios e fazer lobby para que sejam ampliados. Entretanto, os consumidores que pagam 10 centavos a mais por galão nos postos de gasolina talvez nem saibam que estão contribuindo para um retorno de $5 bilhões para a indústria de energia. Uma indústria que movimenta tanto dinheiro certamente investirá pesadamente em lobby e em influência política. Já o motorista e seus 10 centavos, não. Uma lição sobre incentivos. Em Nova York, incêndios culposos se tornaram tão comuns, após a imposição do controle aos aluguéis, que a cidade respondeu com abonos especiais de bem-estar social. Por certo tempo, inquilinos que tiveram seus lares queimados foram colocados no topo da lista para cobiçadas moradias públicas. Aquilo deu aos inquilinos um incentivo para colocarem fogo no lugar onde moravam, e foi o que eles fizeram, muitas vezes, colocando televisores e móveis nas calçadas antes de começarem o incêndio. William Tucker, Zoning, Rent Control and Affordable, Zoneamento, Controle de Aluguel e Moradias Acessíveis, 1991. A questão de benefícios concentrados versus custos dispersos significa que a única fonte de informação a qual têm acesso os planejadores centrais, as decisões dos eleitores, é distorcida, em muitos casos com grande intensidade. É essa distorção de conhecimento e incentivos e, geralmente, não de corrupção ou prevaricação por parte dos políticos eleitos, que explica resultados paradoxos tão comuns nas democracias. Um sistema de maioria absoluta, que dá origem a decisões que a maioria não teria escolhido e, em muitos casos, são exatamente o oposto do que a maioria teria preferido. Quanto mais socialista é um sistema, mais ele sofre com esse problema. Num mercado altamente competitivo, os consumidores tomam decisões por si próprios e, mais importante, são forçados a gastar seus próprios recursos de acordo com essas decisões. Já num sistema socialista, os consumidores de bens e serviços fornecidos pelo governo usam a força da política para consumir num nível mais alto, que fariam caso tivessem de arcar, eles próprios, com todos os gastos.
A maioria das pessoas provavelmente preferiria ter uma Ferrari a ter um Hyundai, mas a venda de Hyundais é muito maior, pois uma Ferrari custa caro. Se as pessoas pudessem votar para adquirir uma Ferrari ao preço de um Hyundai, e seus vizinhos fossem forçados a compensar a diferença de preço por meio de impostos mais altos, a Ferrari venderia muito mais carros. Quem colhe os lucros do socialismo? Os consumidores não são o único grupo de interesse capaz de jogar com o sistema no modelo socialista que oferece bens e serviços. Por mais fortes que sejam os estímulos de consumidores altamente motivados, há outro grupo de pessoas com uma série de estímulos ainda mais fortes. Os próprios planejadores centrais, ou seja, os funcionários do governo que cuidam das burocracias socialistas. Mais uma vez, o sistema de educação pública americano é um bom exemplo de como atuam esses incentivos. Embora os Estados Unidos sejam um país amplamente capitalista, as educações primária e secundária são conduzidas de acordo com um modelo quase exclusivamente socialista. O sistema de ensino americano é mais socialista que a agricultura soviética sob o comando de Stalin. Cerca de 90% dos alunos americanos frequentam escolas públicas durante os cursos primário e secundário e praticamente 100% dos contribuintes colaboram com o sistema. Conquanto tenham tentado, os soviéticos jamais conseguiram que a agricultura chegasse a ser 90% socialista. Essa não é uma comparação jocosa, assim como os aparatichiques soviéticos usaram suas posições de influência para exigir melhores salários, melhores alimentos, melhores acomodações e outros privilégios discordantes do vasto proletariado em nome do qual afirmavam trabalhar. Os funcionários do governo americano e das escolas públicas, em particular, gozam de salários melhores, uma assistência médica mais vantajosa, maior segurança de emprego, aposentadorias garantidas, generosas férias remuneradas e outros benefícios que não passam de sonho para os trabalhadores em nome dos quais alegam terem se envolvido com o serviço público. Além disso, a economia do sistema de ensino público americano seria prontamente familiar a qualquer estudioso da economia soviética. O economista Paul Craig Roberts revela uma passagem interessante sobre as deficiências do planejamento econômico soviético. Quando o desempenho de uma fábrica de pregos foi medido pelo total de unidades produzidas, os diretores da fábrica decidiram fazer grandes quantidades de pregos pequenos e finos. Quando a medida de desempenho foi mudada para peso bruto, os diretores resolveram produzir pregos grandes e pesados. Em ambos os casos, os produtores produziram o que mediam as medidas, independentemente de saber se a economia realmente precisava de um monte de pregos pequenos ou de um número menor de pregos pesados. A economia socialista do sistema de educação pública americano funciona de maneira semelhante. Quando as escolas eram avaliadas por seus índices de graduação, abaixavam os critérios e mais alunos se formavam. Quando eram avaliadas por meio das notas de testes padronizados, deixavam de lado aspectos gerais da educação e se concentravam nos temas cobertos pelos testes, fazendo lobby para que os exames fossem elaborados de modo a maximizar a nota de seus alunos. Em alguns casos, os educadores ensinavam os alunos a colar sistematicamente nos testes padronizados. Quando foram disponibilizados recursos extras para alunos com necessidades especiais, os educadores passaram a classificar mais e mais de seus estudantes como portadores de necessidades especiais. Ao investigar os orçamentos dos distritos escolares na Filadélfia, descobri que um deles chegou a classificar seu programa para alunos proeminentes como destinado a portadores de necessidades especiais, aumentando assim tanto os investimentos recebidos quanto seu sucesso na educação de alunos com necessidades especiais. Obviamente, a melhor maneira encontrada pelos diretores para atingir as metas estabelecidas pelos planejadores centrais
foi passar a reescrever eles próprios o plano central. Ao estudar a produção industrial soviética, o professor Roberts observou: quando examinei pela primeira vez o sistema, ficou claro para mim que os sinais interpretados pelos diretores constituíam a principal diferença entre a economia soviética e uma economia de mercado normal. Num mercado normal, os diretores organizam a produção interpretando os preços e os sinais de lucro. Na economia soviética, os diretores interpretam indicadores brutos de produção. A diferença crítica é que esses indicadores brutos de produção se mostram irracionais do ponto de vista da eficácia econômica. Os diretores soviéticos eram tão autônomos quanto suas contrapartidas no mercado. Estabeleciam suas próprias metas encobrindo a capacidade produtiva e exagerando sua necessidade de recursos. Os planejadores soviéticos atuavam primariamente como fornecedores para empresas, esforçando-se para abastecê-las de entradas o suficiente para cobrir suas metas de saída bruta. O sistema de fornecimento material raramente conseguia atingir esse objetivo, e os diretores das fábricas soviéticas faziam permutas entre si e produziam suas próprias entradas. Tal atividade me levou à conclusão de que a economia soviética, como um mercado, era organizada policentricamente, e não hierarquicamente, como um sistema de planejamento. O plano central nada mais era que a soma dos planos individuais dos diretores de fábricas 60. Em 1998, as escolas públicas de Nova York formularam um plano de 5 anos e conduziram suas atividades assim, como faziam os diretores das fábricas soviéticas. O plano de 5 anos estabelecido coletivamente se tratava de uma soma das preferências pré-existentes dos diretores das fábricas, nesse caso, os professores, representados por seus sindicatos, junto a seus chefes e outros administradores. Na verdade, os professores dominaram de tal maneira o processo que o plano de 5 anos se concentrou num único desejo central dos diretores da fábrica educacional: reduzir o tamanho das classes. A literatura sobre as realizações educacionais demonstra que há pouca ligação entre o tamanho das classes e o desempenho dos alunos. Mas classes menores significam menos trabalho para os educadores, mas não menores salários, e assim uma redução no número de estudantes por turma se tornou um objetivo-chave para professores e para as burocracias que cercam a educação. Os sindicatos de professores também vêm lutando há muito pela necessidade de uma graduação avançada, ou por um salário maior para aqueles que possuem diplomas de mestrado ou mais. A pesquisa mostra que não há qualquer relação entre o nível de graduação dos professores e o desempenho escolar dos alunos. No entanto, graduações avançadas fazem aumentar os salários dos educadores, assim como os dos diretores, e, talvez o que seja mais importante, proporcionam benefícios de aposentadoria muito mais vantajosos, já que esses são diretamente ligados aos salários referentes aos últimos anos da carreira de um professor. O professor Roberts teve bastante dificuldade em reunir dados econômicos significativos para seus estudos sobre a produção industrial soviética. Felizmente para os estudiosos do socialismo de economias mistas, temos dados muito melhores sobre a economia relativa à educação pública americana, e estes espelham as tendências das produções socialistas em indústrias e nações. Entradas são mal alinhadas e recursos são mal alocados. Os interesses dos consumidores não são satisfeitos, mas os dos aparatos sim. Para resumir, os gastos reais, isto é, gastos calculados de acordo com a inflação, com educação nos Estados Unidos foram às alturas, e não apenas nas últimas décadas. Os gastos reais com o ensino americano cresceram uma média de 3,5% acima e além do índice da inflação por um século, como relataram Eric A. Anusek e Dali W. Jorgensen em seu estudo para o Conselho Nacional de Pesquisas, intitulado Aprimorando as Escolas Americanas 61 ao mesmo tempo que as despesas reais bem
Aumentando, na maior parte dos casos, o real desempenho educacional permaneceu estagnado, embora tenha declinado em alguns e, em outros, mudado radicalmente. Mais gastos por uma produção menor, essa é uma boa definição dos resultados econômicos do socialismo. Segundo Anussek e Jorgensen, os custos da educação americana obedecem a 3 fatores: os salários dos educadores, a diminuição das classes e os gastos com fatores não instrucionais. Este inclui despesas administrativas e os salários de funcionários que não são ligados ao ensino, como conselheiros, assistentes e enfermeiras, mas esconde também uma boa parcela de dinheiro endereçada aos bolsos dos professores. Os gastos com os educadores que se aposentam, por exemplo, as generosas pensões e os altos benefícios investidos em suas assistências médicas, que os sindicatos dos professores exigem dos contribuintes, são classificados como custos não instrucionais, uma vez que são destinados a profissionais aposentados e não aos atuantes. Juntos, esses 3 elementos passam a fazer parte de um programa que paga muito mais para que os professores trabalhem menos, sem qualquer exigência de que alcancem melhores resultados. Diante da redução de suas cargas horárias, como escreveram Anussek e Jorgensen. Comparado ao aumento dos custos, o desempenho dos alunos, na melhor das hipóteses, se manteve constante, embora possa ter decaído. Ainda que medidas de desempenho agregadas possam ser um tanto imprecisas, tudo indica que não houve melhoria nos desempenhos escolares nas últimas 2 décadas. Conquanto haja uma leve oscilação, a figura geral é de estagnação. Talvez a descoberta mais dramática da análise sobre as escolas tenha sido a de que classes menores geralmente não demonstram qualquer impacto no desempenho dos alunos, ainda que tenham implicações óbvias para os custos. Além disso, a evidência econométrica básica é sustentada por evidências experimentais, fazendo deste um dos resultados mais claros desse tema bastante pesquisado. Mesmo que algumas instruções específicas possam ser reforçadas em classes menores, o desempenho estudantil na maioria das aulas não é afetado pela variação do tamanho da classe em situações que contem com um número entre, digamos, 15 e 40 alunos. Contudo, mesmo diante de altos custos que não trazem benefícios aparentes de desempenho, a política geral de estados e distritos locais vem sendo de reduzir o tamanho das classes com o intuito de aumentar a qualidade. Uma segunda constatação, quase igualmente dramática, é a de que a obtenção de uma graduação mais avançada não garante que os professores trabalhem melhor na sala de aula. A probabilidade de que um professor com um diploma de bacharel consiga extrair de seus alunos um bom desempenho é a mesma de um professor que tenha concluído o mestrado. Uma vez que o salário de um educador aumenta invariavelmente com o título de mestre, esse é mais um exemplo de despesas adicionais, que não geram qualquer ganho no desempenho escolar. Esses efeitos de recurso são importantes por 2 motivos. Em primeiro lugar, as variações nas despesas educacionais nas salas de aula são amplamente determinadas pela proporção de alunos por professor e pelo salário do educador, que, por sua vez, é amplamente determinado por sua escolaridade e experiência. Se esses fatores não têm uma influência sistemática no desempenho do aluno, como mostram as evidências, a ampliação dos recursos, como vem acontecendo até o momento, dificilmente proporcionará uma melhoria. Em segundo lugar, seja explícita ou implicitamente, as escolas vêm buscando um programa para acrescentar esses recursos específicos. Hoje em dia, as instituições de ensino apresentam recordes de baixa proporção de alunos por professor, recordes de educadores com mestrado e os profissionais com maior experiência, pelo menos desde os anos 1960. Esses fatores são resultados de muitos programas específicos que contribuíram para o rápido crescimento do custo por aluno, mas não levaram a um melhor desempenho escolar. As escolas não tentam se certificar de que o aumento das despesas produza uma melhoria no desempenho. 62. A tentação do dinheiro alheio.
Há 4 maneiras de gastar dinheiro. Você pode gastar seu próprio dinheiro consigo mesmo. Ao agir assim, você presta bastante atenção no que está fazendo e tenta com que o dinheiro renda o máximo possível. Você pode também gastar seu dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, posso comprar um presente de aniversário para alguém. Nesse caso, não darei a mesma importância com o teor do presente, mas prestarei bastante atenção ao custo. É possível também gastar o dinheiro de outra pessoa comigo mesmo. Fazendo isso, buscarei ter um ótimo almoço. Para terminar, posso gastar o dinheiro de alguém com outra pessoa. Caso faça isso, não me preocuparei com o valor, nem com o que comprarei. É assim que funciona o governo. E significa cerca de 40% de nossa receita nacional. Milton Friedman, entrevista Fox News, 2004. A última frase é particularmente reveladora. Os educadores não tentam se certificar de que o aumento das despesas resulte no melhor desempenho escolar. Mas por quê? Para aqueles que dirigem as escolas, receitas infladas constituem um benefício intrínseco, independentemente de produzirem resultados superiores. Quanto maior o orçamento, maior o salário do administrador responsável. Quanto mais dinheiro no sistema, mais será dispensado a salários e benefícios. Vale a pena destacar que muitas das despesas classificadas como custos não institucionais acabam enriquecendo os funcionários do sistema escolar por meio de pensões e programas de assistência médica. Quando não há relação entre salários e desempenho, os custos inevitavelmente sobem e a qualidade diminui, e é precisamente o que aconteceu com as escolas públicas americanas. No entanto, uma vez que os custos são encobertos por um sistema bizantino de impostos e subsídios, em vez de serem explícitos, como na forma de um cheque anual destinado à educação, os consumidores desses serviços não têm uma experiência direta da disfunção econômica do sistema. Uma ligação para Gordon Gekko. Compare esse modelo de fornecimento de bens e serviços com praticamente qualquer produto oferecido pelo mercado competitivo. Defensores da escola pública, como Barack Obama, fazem discursos apaixonados sobre a necessidade de educação e seu papel crítico em nossa sociedade, mas continuam a proteger o que é, não esqueçamos, uma abordagem prussiana do século XIX sobre o tema. Os Estados Unidos do século XXI não se parecem muito com a Prússia do século XIX. A Prússia de hoje também não se parece com a Prússia de outrora, mas ainda usa seus métodos educacionais. Jamais pensaríamos em utilizar seus métodos de transporte. Cavalo-vapor era literalmente a potência do cavalo, seus meios de comunicação, os telégrafos, ou sua tecnologia militar, baionetas e armas carregadas pelo cano. Mas os sistemas estatais tendem a se preservar, de modo que ultrapassem as barreiras racionais, e é por isso que os Estados Unidos ainda mantém a reserva de hélio, que criou para a guerra com dirigíveis, presume-se que para combater aqueles prussianos do século XIX. Compare nossas defeituosas escolas públicas com telefones móveis, celulares e os serviços prestados para telefonia celular formam indústrias altamente competitivas, nas quais inovações e capital do mundo inteiro são canalizados, sem um plano de 5 anos, por incrível que pareça, para atender às necessidades dos consumidores. Houve uma melhoria imensurável num curto período. Em 2010, os espectadores de cinema, que assistiram ao trailer do filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, de Oliver Stone, gargalharam ao ver o telefone celular vintage de 1985, que o criminoso de colarinho branco Gordon Gekko recebe entre seus pertences ao ser solto da prisão. É uma ótima piada, a coisa mais parece um tijolo. Mas há algo ali que vai além da estética desajeitada da tecnologia da era Reagan. O telefone celular de Gordon Gekko, o Motorola de Natac, custaria o equivalente a pouco menos de $10.000 em 2010. As contas mensais pelo serviço chegavam a centenas de dólares.
envio de mensagens de texto e e-mails, comuns em 2010, não existiam então, mesmo um gigante de Wall Street como Gordon Gekko não poderia baixar uma canção pelo iTunes. No ano de 2010, você não poderia dar o celular de Gordon Gekko, seu estimado símbolo de status e mais notável indicador de riqueza e sofisticação, a um garoto de uma habitação pública no Bronx. Contudo, o mesmo garoto do Bronx, que tem acesso a algumas das melhores tecnologias de comunicação na história da humanidade, se vê sem saída em meio a um sistema de educação pública fracassado, uma versão de terceira categoria de um modelo prussiano do século XIX, que mesmo em seu auge provavelmente não atenderia a seus interesses. A diferença é que o modelo socialista de educação não foi elaborado para atender aos interesses do garoto, enquanto o modelo da iniciativa privada, que deve competir por consumidores e por seu dinheiro, não tem outra opção senão atender a seus interesses. O modelo do mercado livre também apresenta suas falhas, mas na maior parte dos casos um produto ruim ou defeituoso é expulso do mercado pela competição. No modelo socialista, não há competição para excluir maus produtos ou serviços ineficientes, e é por esse motivo que um visitante vindo do ano de 1929 reconheceria suas escolas públicas, mas ficaria maravilhado com os telefones celulares que o público recebe gratuitamente no shopping center local. Vale a pena destacar, e isso deve deixar perplexos os planejadores centrais mais fanáticos, que algo tão milagroso quanto a rede de telefonia celular, responsável por levar uma tecnologia que antes pertencia aos quadrinhos de Buck Rogers às mãos de pessoas comuns, incluindo os pobres, não foi alcançado por meio de um plano nacional ou global coordenado. Na verdade, foi exatamente a ausência de um plano central que permitiu que a indústria prosperasse e inovasse. Se tivéssemos estruturado a telefonia celular do mesmo modo que fizemos com a educação, os incentivos seriam radicalmente diferentes. O cara vendendo um Dynatac de 1985 teria o mesmo lucro daquele que vende um iPhone. Os consumidores não teriam escolha entre a boa cobertura da Verizon e a da AT&T, que não funciona em alguns lugares, mas em vez disso, teriam de se contentar com a rede a eles atribuída de acordo com a rua onde moram. Uma vez que todos pagariam impostos para fornecer telefones celulares à população inteira, apenas os ricos teriam dinheiro bastante para entrar no mercado da telefonia celular privada, o que sufocaria qualquer inovação. Sem competição, não haveria estímulos para a redução dos preços. Na verdade, todo incentivo seria para aumentá-los. Dados os defeitos inerentes ao modelo socialista de fornecimento de bens e serviços, perguntamos: por que alguém escolheria o socialismo, em primeiro lugar? Há inúmeras respostas possíveis para essa questão. Ressentimento de classe, inveja socioeconômica, aversão ao risco, desconfiança irracional dos empresários que buscam o lucro, etc. A melhor resposta, entretanto, surpreenderá a muitos. A Suécia